Muito bem. Bom, então, bem-vindos, bom dia. Peço muita desculpa pelos inconvenientes desta manhã, né? O Unconf aparentemente está com problema generalizado, apareceu uma mensagem de heavy load, não sabemos o que é que se passou, e o nosso primeiro link do Meet foi invadido. Então, aqui estamos no segundo link, por favor, encaminhem mensagem para pessoas de confiança, que eu vou autorizando a entrada, tá? Então, é com muito prazer que hoje temos um convidado internacional, embora falante de português, e nós, só para dizer ao Ricardo, nós fazemos estes seminários, são seminários da pós-graduação, para mestrandos e doutorandos, mas são abertos a toda a gente, né? Temos muitos alunos da graduação, pessoas de fora, e o Filipe, que estava aqui comigo, que é nosso também pesquisador aqui no programa e docente no programa, em cada semestre vamos organizando isto de maneira diferente e este semestre decidimos que, enfim, as apresentações finais de cada mês, ou neste caso apanhou o 1º de outubro, mas era ao final de setembro, serão por aquilo que nós chamamos os convidados VIP internacionais. Então já tivemos até outras pessoas de Aveiro, de Lisboa, de outros locais do planeta, e hoje temos então o Ricardo Calado, e eu estava aqui brincando com ele, porque o Ricardo foi meu colega da graduação, já, enfim, há mais de 20 anos, e foi provavelmente a segunda ou terceira pessoa que eu... Espera aí, deixa-me só aqui autorizar, estou entrando várias pessoas agora. E o Ricardo foi para aí a segunda ou terceira pessoa que eu conheci no curso, porque nós ficávamos sentados um do lado do outro nas aulas práticas de Biologia Animal 1, a Zoologia 1. E, enfim, como bons alunos que éramos em Biologia Animal 1, depois das aulas normalmente ficávamos um bom tempo ali conversando com o nosso professor das práticas, sobre bichos, deixa-me só aqui autorizar mais dois, sobre bichos, sobre o mar, dizendo muita bobagem, o que acabou também por implicar faltas numa outra disciplina, que era a seguir, eu não vou mencionar qual. Então somos amigos desde esse tempo. Mas o Ricardo não está aqui hoje porque é meu amigo, e sim porque ele tem uma carreira verdadeiramente impressionante, ele desenvolve, né? Ele desenvolveu e continua a desenvolver trabalhos na linha da frente, em biotecnologia marinha, em aquicultura, ecologia marinha, entre outras áreas. Então ele é licenciado em Biologia, junto comigo, pela Faculdade de Ciências de Lisboa, obteve o seu doutorado pela mesma faculdade e atualmente é o coordenador do grupo de pesquisa Biotecnologia Marinha e Aquicultura do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro. E assim que nós terminamos a nossa graduação, logo após a graduação, o Ricardo fundou uma empresa, a Lusorrif, que foi a primeira empresa portuguesa dedicada à aquicultura de espécies marinhas ornamentais. Depois do doutorado, em 2006, o Ricardo iniciou um pós-doc no laboratório associado do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, mas foi sempre mantendo um vínculo com o setor privado, como consultor da aquicultura e sistemas de suporte à vida marinha. Na sequência, depois, entre 2008 e 2013, ele foi pesquisador do Departamento de Biologia e do CESAM, onde ele ainda continua hoje, onde, de facto, ele é agora aquilo que nós chamamos lá em Portugal, investigador principal, ou pesquisador principal, desenvolvendo pesquisa na área do crescimento azul sustentável, nomeadamente nas áreas de pesquisa aplicada à ecologia marinha, à aquicultura sustentável e biotecnologia marinha, entre outras. O Ricardo tem conseguido enormes linhas de financiamento de projetos que já atingem mais de 4 milhões de euros de financiamento à Universidade de Aveiro e vários deles em consórcio com pequenas e médias empresas. Portanto, na sua carreira tem sempre mantido esta ligação, esta coordenação entre a vida académica, a pesquisa, a investigação e o setor privado. Ele tem mais de 200 publicações em revistas científicas internacionais e foi editor do livro Aquaculture of Marine Ornamental Species e autor do livro Marine Ornamental Shrimps.
Atualmente, né, uma coisa recente, é membro do Conselho Executivo Bioeconomy Collaborative Laboratory, que é uma associação privada sem fins lucrativos focada em ajudar a moldar uma nova bioeconomia azul, reunindo pesquisa, educação, inovação e negócios. Então, Ricardo, é um prazer ter-te aqui hoje mesmo. Muito obrigada por aceitares o nosso convite, a palavra é tua e no fim vamos ter bastante espaço para perguntas. Muito obrigado, Maria João. Espero que estejam todos a ouvir-me bem. É um prazer estar aqui, a poder falar daquilo que eu mais gosto de fazer, que é trabalhar nestas temáticas da aquacultura e da biotecnologia azul. E hoje vou-vos trazer aqui um tema sobre o qual eu tenho trabalhado nos últimos anos, que tem que ver com a rastreabilidade da origem geográfica dos produtos da pesca e da aquacultura e tentar convencer-vos que esta área é uma área muito importante do conhecimento. Não me vou apresentar porque a Maria João já fez aqui um excelente resumo daquilo que tem sido o meu percurso académico. Costumo dizer que tenho a felicidade de ser pago para fazer aquilo que gosto. Sou pesquisador, não sou professor, embora também tenha lecionado aulas e supervisiono alunos de mestrado e de doutorado, mas realmente aquilo que eu mais gosto de fazer é trabalhar em pesquisa e hoje vou-vos falar aqui um pouco então do que é que eu tenho feito nesta temática da rastreabilidade. Primeiro quero-vos mostrar aqui umas imagens da cidade onde eu estou. Eu sou de Lisboa, onde tirei o curso juntamente com a Maria João, como ela já disse, mas desde janeiro de 2008 que me mudei para aquela que é conhecida como a Veneza de Portugal, e é fácil perceber porquê através desta imagem. A cidade de Aveiro fica junto de uma laguna costeira, a Ria de Aveiro, uma das principais zonas úmidas mais importantes de Portugal. Fica a cerca de 50 quilómetros a sul do Porto e a 200 e poucos quilómetros a norte de Lisboa. Temos um doce muito típico, são os conhecidos como os ovos moles. Um dia que passem por Aveiro vão ter de experimentar. E a nossa universidade é uma universidade relativamente recente, tem 45, 46 anos de idade. O campus principal fica na cidade de Aveiro, propriamente dito, e como podem ver aqui, a própria universidade fica junto da laguna. Mas temos um outro laboratório junto da entrada da nossa laguna, o Ecomar. Temos aqui uma imagem aérea do Ecomar, é um laboratório bastante recente, que tem cerca de 4 anos, e que foi uma iniciativa conjunta da Universidade de Aveiro, do Porto de Aveiro e também do município de Ilhavo, que é o município vizinho do município de Aveiro, que tem a jurisdição aqui sobre esta área. O Ecomar é aquilo que nós chamamos uma infraestrutura cinzenta, verde e azul, é dedicada à bioeconomia. Porque é que nós dizemos que é uma infraestrutura cinzenta, verde e azul? Cinzenta porque está dentro de uma zona portuária e cada vez mais os portos têm um papel muito importante na dinamização das ciências que se fazem relacionadas com as temáticas marinhas, porque têm um acesso privilegiado à água, têm muitas infraestruturas disponíveis que podem ser aproveitadas também. Portanto, esta é a parte cinzenta. A parte verde, porque a laguna, a Ria de Aveiro, é uma zona protegida ao abrigo de várias convenções internacionais e, portanto, temos uma área portuária dentro de uma zona protegida e, portanto, daí temos o cinzento e o verde. E, por outro lado, temos o azul, por causa das questões da bioeconomia azul, da sustentabilidade, da necessidade de utilizar estes recursos marinhos de forma responsável e garantir às gerações vindouras um futuro pelo menos tão bom como aquele que nós temos atualmente. Neste centro nós trabalhamos em 2 grandes temáticas, uma mais ligada à reabilitação de animais marinhos, ou seja, uma parte considerável do centro é dedicada à reabilitação de focas, aves marinhas, tartarugas, e depois temos a outra parte que essa é coordenada por mim, que foca então a questão do desenvolvimento da aquacultura sustentável e da biotecnologia azul, tudo isto também com as questões relacionadas com a ecologia marinha aplicada. Nós, no fundo, com a ecologia marinha percebemos os processos naturais, com a aquacultura tentamos replicá-los, com a biotecnologia tentamos melhorar os processos e agregar valor aos produtos que se possam vir a desenvolver. Esta é uma vista frontal do nosso edifício. Temos aqui a vista do meu gabinete. Não se está nada mal, há sítios bem piores para se trabalhar. Ali ao fundo podem ver também o farol da Barra da Ria de Aveiro. E, efetivamente, vou já então passar à minha apresentação.
Não sei se toda a gente é apreciadora, mas hoje em dia a maior parte das pessoas aprecia comer comida japonesa e provavelmente quando vocês olham para este tipo de imagem, ou quando olham aqui para uma imagem mais portuguesa, quem esteve em Portugal, a Maria João conhece isto seguramente, são amêijoas à bolhão pato, que são uma das comidas mais deliciosas que nós temos em Portugal. Quando nós olhamos para isto, provavelmente a última coisa que nos passa pela cabeça é perguntar qual é que é a origem daquela comida, se ela foi capturada de forma legal e se nós estamos, de facto, a comer aquilo que estamos a pagar. Muitas das vezes nem nos passa pela cabeça saber se a comida é segura ou não é segura. Muito raramente nós temos estes pensamentos quando vemos estas imagens e, basicamente, o que nós queremos é comer, ponto final, parágrafo. No entanto, a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada é uma das maiores ameaças internacionais à sustentabilidade do nosso planeta e é uma atividade que tem devastado em grande parte os nossos oceanos há um esforço crescente por parte das Nações Unidas, inclusive através do seu Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, número 14, Life Below Water, tem como uma das grandes prioridades o combate a este tipo de prática, que é abreviada em inglês como IUU, portanto, Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. Além disso, é considerada, pelo menos em 2017 era assim, eu acho que hoje já deve ter subido um pouco mais no ranking, como a 6ª atividade criminosa global mais lucrativa, só ficando atrás de outras como o tráfico de droga, o tráfico de armas e por aí vai. Portanto, é de facto uma atividade que permanece porque é incrivelmente lucrativa. E, além disso, como se esse já não fosse um problema suficientemente mau, ainda temos questões relacionadas com o tráfico de seres humanos e com escravatura a bordo de muitos dos navios que praticam este tipo de pesca ilegal, muitas das vezes em águas internacionais ou em águas de outros países. No entanto, e deixo-vos aqui também estas imagens e esta notícia, esta questão da mão de obra escrava que trabalha na pesca não é algo que apenas existe em países em vias de desenvolvimento ou países muito pobres. Estas imagens foram obtidas em Lisboa. Estamos aqui a ver a Ponte Vasco da Gama, que é uma das pontes mais emblemáticas que liga as duas margens do Rio Tejo, que é o rio que banha Lisboa. E neste caso aqui foi uma operação que desmantelou uma rede de tráfico de seres humanos, onde havia cerca de 150 trabalhadores tailandeses a trabalhar de forma escrava na apanha deste bivalve que aqui está, a amêijoa japónica, cuja apanha está, inclusive, interdita nesta zona devido à poluição e à contaminação histórica com metais e há verdadeiras redes criminosas internacionais que se dedicam à exploração deste bivalve e à sua venda e são toneladas de bivalves que são apanhadas diariamente, é de facto impressionante, de forma ilegal, nas barbas das autoridades em plena cidade de Lisboa. Portanto, esta questão da pesca ilegal ou não regulamentada ou não declarada é transversal e todos os países, de forma mais ou menos intensa, sofrem com este problema. E, portanto, mesmo aquelas pessoas que nunca estiveram muito dispersas para este problema, depois de ouvirem falar nisto, não podem dizer que não sabiam. Portanto, há coisas que nós não podemos negar que sabemos depois de nos terem sido mostradas e convém fazermos algo para tentar, pelo menos que esteja ao nosso alcance, para tentar combater essa realidade. E foi isso que nós temos feito no nosso grupo de investigação. De um modo geral, tudo o que tem a ver com alimentos, sejam para consumo humano ou para consumo animal, estão muito bem legislados e regulamentados na União Europeia. Desde 2002 que a União Europeia tem um regulamento que é obrigatório para todos os Estados-membros da União implementar, que tem que ver com a rastreabilidade destes produtos e, portanto, há uma definição muito clara do que é que se entende como rastreabilidade, que no fundo é conseguir seguir, rastrear todos os passos de comida, seja ela destinada para consumo humano ou para consumo animal, ou produtos derivados de animais que possam vir a ser incorporados
em dietas, sejam mais uma vez para pessoas ou para animais, ao longo de todo o processo de produção e toda a cadeia de distribuição. Portanto, é fundamental garantir que a rastreabilidade destes produtos existe para podermos então combater esta prática. Eu vou-vos tentar colocar aqui um vídeo, eu espero que o vídeo corra aqui, não sei se ele vai passar. Se calhar não vai passar. Bom, mas basicamente era um pequeno vídeo onde nós vemos um problema que muitas das vezes é aquele problema que as pessoas têm uma percepção mais imediata, que tem que ver com o facto de comprarmos uma espécie e nos venderem outra. Nós cá em Portugal temos uma expressão que é o vender gato por lebre, não é? E essa expressão esse problema ainda recentemente no Reino Unido houve um escândalo. Eles têm aquela coisa que eu sinceramente não consigo gostar, o fish and chips, em que a espécie de peixe que estava a ser vendida era, por exemplo, uma espécie de tubarão, e todos nós sabemos que os tubarões se encontram bastante ameaçados, mas era vendida porque era uma espécie de menor valor do que aquela espécie que deveria estar no filete que os consumidores compravam. E, portanto, esta questão de venderem espécies menos nobres como sendo espécies mais nobres é talvez a prática fraudulenta mais generalizada neste mundo do seafood. E, como podemos ver pelas imagens, mesmo para os especialistas, fica muito, muito difícil saber se efetivamente estamos perante um caso de fraude quando tentamos fazer uma inspeção apenas recorrendo a uma inspeção visual. É muito difícil nós sabermos, olhando para estas imagens que aqui estão, qual destes filetes será o verdadeiro, que corresponde à espécie com maior valor de mercado, e qual delas será a espécie que está a ser vendida de forma fraudulenta com o nome trocado. Para esta questão, os pesquisadores têm desenvolvido cada vez mais ferramentas do ponto de vista molecular. Todos vocês já devem ter ouvido falar nos molecular barcodes e, no fundo, estas tecnologias moleculares permitem-nos ver de forma muito simples e com um elevado grau de confiança se a espécie que está a ser adquirida é efetivamente aquela espécie ou se ela foi mal etiquetada e está a ser vendida sobre um nome que não é o verdadeiro. Este é um problema clássico, digamos assim, e que hoje em dia, inclusive, é para as espécies mais nobres e mais caras, como algumas espécies de atum, algumas espécies de garopa, há inclusive sensores portáteis que têm vindo a ser desenvolvidos para permitir uma análise rápida no local e perceber rapidamente se estamos perante um caso de fraude, de troca de etiquetagem, ou se efetivamente estamos a adquirir o produto verdadeiro, digamos assim. No entanto, há outras questões que também importa aqui abordar. Ou seja, nós conseguimos saber se estamos a falar da espécie A ou da espécie B, mas quando vamos por uma outra problemática que tem que ver com a origem geográfica desses produtos, será que é possível nós distinguirmos se a espécie é oriunda do local A ou do local B? E quando eu digo que é oriunda, pode ser um produto que é pescado ou pode ser um produto que é produzido em aquacultura. E, portanto, será que nós temos soluções hoje em dia, do ponto de vista tecnológico, que nos permitam fazer essa distinção? Temos o plano A, que raramente resulta, não é? Acho que Deus tem muita coisa importante para fazer e então raramente nos atende quando a gente pede que Ele nos envie assim, uma solução milagrosa para resolver um problema. E convém então recorrer à outra fonte de inspiração, que é de facto a ciência. Neste caso aqui, nós começámos a tentar perceber o que é isto da rastreabilidade ligada aos produtos de origem marinha, aos produtos alimentares da pesca, da aquacultura, e rapidamente percebemos que com a globalização deste mercado, a rastreabilidade é um desafio crescente e muito difícil. Nós, através deste diagrama, conseguimos perceber rapidamente a complexidade das relações comerciais que têm que ver com os países que produzem e com os países que compram. Basicamente, todos os países exportam e importam produtos de origem marinha ou de seafood, de um modo geral. E nós começámos por tentar perceber essas redes e tentar perceber quais é que eram as ferramentas que já existiam disponíveis para nós tentarmos utilizar a biotecnologia a favor da rastreabilidade e combater então estas práticas ilegais que são generalizadas e que são implementadas. Isto começou por ser desenvolvido, esta nossa primeira abordagem no âmbito de um projeto chamado Rastreamar, em que nós
tentámos aqui usar como espécies modelo organismos que eram muito importantes do ponto de vista económico para a nossa laguna costeira. Estamos aqui a falar de um peixe que é o robalo, que é uma espécie muito produzida em tanques de terra, aqui, por exemplo, na Ria de Aveiro, e também do berbigão, que é um bivalve, um pequeno bivalve também muito, muito importante economicamente e socialmente também para esta região. E, portanto, utilizar estas duas espécies como modelo para tentarmos perceber se conseguimos distinguir proveniências geográficas para estes dois grupos de organismos. No caso do robalo, nós optámos por uma abordagem que utiliza técnicas de metagenómica através da determinação e da quantificação das comunidades bacterianas presentes no muco destes peixes. Todos os peixes têm no muco a sua primeira barreira de proteção para com o meio exterior e, portanto, nós tentámos perceber se o muco de peixes produzidos em diferentes aquaculturas também ele próprio seria diferente, porque cada aquacultura terá o seu próprio ambiente e esse ambiente moldará o microbioma do muco dos peixes. E, efetivamente, nós trabalhamos com 3 aquaculturas que fazem esta produção, então, de robalo, aqui na Ria de Aveiro, como podem ver. 2 delas estavam muito próximas geograficamente, a Farm A e a Farm B estavam muito próximas uma da outra, elas distavam cerca de 500 metros, estavam em margens opostas do mesmo braço da laguna, compravam os seus juvenis de robalo na mesma maternidade, usavam a mesma ração, mas quando nós olhávamos para o microbioma das espécies cultivadas, não é, dos organismos cultivados, destes robalos, víamos que havia muitas dos micro-organismos presentes eram únicos de cada local e que funcionavam como verdadeiros códigos de barras naturais que podem ser usados para discriminar a origem geográfica de cada um dos lotes de peixes que é produzido. E, portanto, esta é uma ferramenta muito interessante que pode ser utilizada, por exemplo, para pescado fresco, que é quando ele tem maior valor comercial para ser transacionado. Obviamente que a parte boa de trabalharmos com estes organismos é que quando acabamos o trabalho prático, temos sempre a possibilidade de comer o nosso objeto de estudo, porque a única coisa que nós fazíamos era mesmo retirar o muco com uma pequena espátula e, para quem nunca provou, fica aqui o conselho, quando estiverem por Portugal, como um robalo grelhado no carvão, que é de facto fantástico. Depois, então, no trabalho que diz respeito aos bivalves, nós utilizamos 2 outros tipos de ferramentas para tentar perceber se podíamos, então, rastrear a origem geográfica destes bivalves. Por um lado, utilizamos ferramentas bioquímicas recorrendo às assinaturas do músculo adutor destes organismos, que são os músculos que os bivalves usam para abrir e fechar as suas valvas, as suas conchas, e, por outro lado, utilizamos as assinaturas elementares da concha para ver se estas assinaturas seriam únicas de local para local e poderiam também ser usadas como códigos de barras para rastrear a sua origem geográfica. Portanto, aqui temos algumas imagens do laboratório, quer para a análise bioquímica dos ácidos gordos, quer para a análise dos rácios de elementos presentes na concha em função do cálcio. O cálcio é claramente o elemento dominante e, portanto, todos os outros elementos eram expressos em função do cálcio. E porquê é que é importante nós sabermos a origem geográfica dos bivalves? Porque os bivalves, sendo organismos filtradores não seletivos, têm a capacidade de filtrar e de bioacumular micro-organismos que podem ser potencialmente patogénicos para o ser humano, nomeadamente víbrios, por exemplo, ou a própria E. coli. E, portanto, todas as zonas de produção de bivalves estão classificadas, e isto é a legislação europeia também, produzida pela União, e, portanto, todas elas são classificadas de acordo com a carga, neste caso, de unidades formadoras de colónias de Escherichia coli, por 100 gramas de carne e líquido intravalvar do bivalve, e em função dessa designação, nós podemos ter organismos que podem ser apanhados e consumidos diretamente, sem serem depurados, que cada vez é mais raro termos esse tipo de classificações.
Todos os organismos que estão em zonas de transição, ou seja, estuários ou lagunas, não podem ter esta classificação A, portanto, a melhor que eles podem ter é a classificação B, que obriga sempre, então, a uma depuração destes organismos e depois de depurados podem, sim, ser consumidos frescos, ainda vivos, não é? Podem ser transacionados ainda vivos. Se forem oriundos de uma zona C, eles têm de ser depurados, mas têm de ser depois processados, eles não podem ser vendidos vivos. As zonas D são as zonas interditas, onde não pode haver apanha por questões de contaminação, neste caso microbiológica, mas podem também ser zonas com contaminação por metais ou por outro tipo de poluentes. Portanto, é muito importante nós sabermos estas classificações, porque nós podemos ver aqui através deste mapa da Ria de Aveiro, da nossa laguna, que há diferentes classificações para os diferentes canais e, portanto, se nós apanharmos os bivalves num canal de classificação C, não os podemos vender frescos, porque isto seria um risco para a saúde pública e para a saúde, obviamente, dos consumidores, em última análise. E, portanto, nós fizemos então esta comparação utilizando o músculo adutor dos berbigões e nós conseguimos perceber com 80% de certeza qual é que era a sua origem, se estavam em zonas B ou em zonas C, e, portanto, já com um elevado grau de certeza, nós conseguíamos discriminar a origem destes bivalves. E, portanto, fizemos aquilo que é suposto fazer quando se trabalha em investigação científica, publicámos as nossas descobertas e começámos depois também a tentar perceber que outro tipo de informação poderia vir através do músculo adutor. E nós conseguimos perceber que, a partir do momento em que os bivalves são apanhados, há uma modificação do seu perfil bioquímico, no caso do músculo adutor, que tem que ver com os dias que vão decorrendo desde que o bivalve foi apanhado e conseguimos perceber que havia aqui um ponto de viragem. Digamos que aqui ao dia 4 começa a haver a prevalência de um ácido gordo particular que tem que ver com atividade bacteriana e que, portanto, a própria assinatura bioquímica do músculo adutor pode ser utilizada para tentarmos perceber há quanto tempo é que os bivalves já foram apanhados e se o seu consumo pode ainda ou não ser feito de forma segura. Portanto, há muitas aplicações interessantes que podem ser utilizadas com estas nossas técnicas de monitorização dos ácidos gordos do músculo adutor. Por outro lado, depois olhando para os rácios dos elementos químicos presentes na concha dos bivalves, nós conseguimos obter taxas de discriminação ainda mais elevadas, conseguimos inclusive distinguir localizações de captura que estão a cerca de 1 km de distância uma da outra, ou seja, uma elevada resolução espacial, e portanto estas ferramentas são extremamente promissoras para fazer aquilo que se chama a verificação de um claim, ou seja, por lei, todas as entidades que transacionam seafood são obrigadas a declarar a origem desses mesmos produtos. E o que nós fazemos com estas ferramentas é verificar se aquilo que eles nos estão a dizer é verdade ou não. Quando nós aumentamos a escala espacial, e este então já foi um trabalho que foi desenvolvido ao longo de vários ecossistemas costeiros portugueses, nos quais a apanha de bivalves ou a produção de bivalves é importante. Basicamente, fomos desde a Ria de Aveiro, mais a norte, até à costa do Algarve, onde temos também uma outra ria muito importante, que é a Ria Formosa, percorrendo diferentes outros estuários e, de facto, as assinaturas geoquímicas da concha e bioquímicas, neste caso este artigo em particular diz respeito às assinaturas bioquímicas do músculo adutor, são únicas e refletem o ambiente onde os bivalves se desenvolvem. São, de facto, códigos de barras naturais que não são possíveis de falsificar e que nos permitiram publicar um número muito elevado de trabalhos científicos nesta temática. Aqui temos também o mesmo tipo de abordagem, mas recorrendo à assinatura geoquímica da concha. Porque é que é importante trabalharmos com estes dois tipos de ferramentas diferentes? É importante porque, no caso da concha, não há o problema do tempo de prateleira e da conservação, digamos assim, que é uma preocupação que nós temos quando vamos analisar o músculo adutor dos bivalves.
as conchas permanecem praticamente inalteradas, só se houver uma contaminação com metais muito pronunciada é que poderemos ter aqui algum tipo de ruído. O mesmo não acontece com o músculo adutor, porque se os bivalves não forem devidamente acondicionados no frio, se forem mantidos a temperaturas elevadas, nós podemos, digamos, alterar a assinatura bioquímica e isso pode causar algum ruído nas nossas análises. Estes nossos trabalhos suscitaram o interesse da comunicação social, alguns jornais nacionais e também as próprias televisões decidiram fazer uma reportagem sobre o nosso trabalho e nós fomos apelidados de os detetives de bivalves, foi assim que fomos ficando conhecidos e nós podemos produzir e publicar muitos artigos nas melhores revistas da especialidade, mas os políticos, os decisores, os responsáveis das autoridades, eles não leem trabalhos científicos, na maior parte das vezes. O que eles leem são as notícias e veem os noticiários, e foi assim, através desta projeção mediática, que nós conseguimos começar a colaborar com as autoridades, nomeadamente com a Autoridade Marítima Nacional, e a começá-los a ajudar a reunir prova pericial, e são imagens de uma operação onde foi preso um dos cabecilhas, um dos responsáveis por uma rede criminosa que apanhava as tais amêijoas de forma ilegal no estuário do Tejo. Houve membros do meu grupo de investigação que fizeram parte desta operação. Obviamente estavam em segurança dentro dos veículos blindados e não estavam propriamente aqui na linha da frente, mas aqui temos as imagens da recolha dos bivalves pelas autoridades e depois os nossos colegas a ficarem com as amostras para fazermos então as nossas análises e demonstrar que estes bivalves que foram apreendidos não eram oriundos de onde estas pessoas diziam que era, e sim tinham sido coletados de forma ilegal no estuário do Tejo. O que nós fazemos é muito simples. Se a pessoa diz que o bivalve é oriundo de um determinado local, nós vamos a esse mesmo local, recolhemos organismos, geralmente isto é feito pelas autoridades, porque são eles que o podem fazer de forma isenta e para ser válido em tribunal, e o que nós fazemos depois é verificar se as assinaturas bioquímicas e geoquímicas conferem, porque lá está, são assinaturas naturais, são códigos de barras naturais que não dá para falsificar, e se um determinado organismo cresceu num local, ele vai ter que ter influências bioquímicas e geoquímicas desse mesmo local. No caso dos bivalves, essa influência é muito marcada, sobretudo na concha. Nós trabalhamos com organismos que são apanhados com dias de diferença, portanto não temos aqui a questão da variação temporal, e trabalhamos com animais também que têm o mesmo tamanho comercial e, portanto, também não temos aqui ruído causado por estarmos a comparar animais com diferentes tamanhos, que também poderia ser aqui uma fonte que poderia causar algum problema, quando depois nós construímos os nossos modelos preditivos que nos permitem classificar as amostras que são apreendidas de acordo com os habitats onde é mais possível eles terem sido, de facto, capturados. Nós desenvolvemos estes modelos em colaboração com colegas que trabalham no Departamento de Estatística e de Inteligência Artificial, e cada vez refinamos mais estes procedimentos para saber quais é que são as variáveis que nós devemos olhar para calibrar estes nossos modelos. E, portanto, temos vindo então a trabalhar de modo cada vez mais crescente com as autoridades e temos agora aqui um projeto que está a terminar, ele começou em 2017, é o projeto Tracy Food, em que nós aumentámos em muito as matrizes de organismos que estávamos a monitorizar, desde macroalgas, a plantas halófitas, polvos, várias espécies de bivalves, sardinha, cavala, peixes de aquacultura, como o dourado e o robalo, e fizemos amostragens de forma muito intensiva ao longo de toda a costa portuguesa e também na costa da Galiza, no norte de Espanha, localizada a norte de Portugal, porque é um dos locais onde o seafood é mais valorizado também e onde muito dos produtos que são apanhados de forma ilegal em Portugal acabam por ir parar, porque de facto a procura é imensa e há sempre gente sem escrúpulos que tenta obter lucro fácil recorrendo a este tipo de iniciativas. Mais recentemente fomos desafiados pelas autoridades marítimas, pela Polícia Marítima neste caso, em Portugal, para ajudar a combater duas ameaças que não existiam há alguns anos nas nossas águas. Trata-se da apanha ilegal de cavalos marinhos e da apanha ilegal de pepinos do mar, sobretudo nas águas da Ria Formosa, no Algarve.
há cerca de 10, 15 anos, um estudo feito sobre as populações de cavalos marinhos no Algarve considerou que a Ria Formosa seria talvez a maior reserva de cavalos marinhos do mundo, e um estudo que foi feito há coisa de 2, 3 anos atrás verificou que a população diminuiu em mais de 90%. Obviamente que não foi só a apanha ilegal, mas foi sobretudo a apanha ilegal de cavalos marinhos que se destinam ao mercado asiático, sobretudo ao mercado chinês, para serem secos e serem depois utilizados na medicina tradicional chinesa. Os cavalos marinhos estão protegidos pela Convenção Internacional CITES, obviamente que a sua apanha é ilegal, neste momento o que é preciso também é desenvolver ferramentas para fazer prova pericial para agir judicialmente sobre as pessoas que têm este tipo de práticas. A mesma coisa no caso dos pepinos do mar, que são apanhados também de forma ilegal para serem vendidos na Ásia. Só para terem uma ideia, a moldura penal para este tipo de crimes é ainda muito favorável, e entre traficar droga, ou traficar seres humanos, ou traficar cavalos marinhos, há muitas redes criminosas que se estão a especializar neste tipo de tráfico de wildlife, porque realmente, infelizmente, o crime ainda compensa. Outro problema que nós também temos andado a tentar ajudar a combater é a apanha ilegal de enguia vidro, que é uma das fases mais iniciais do ciclo de vida das enguias. A enguia é um peixe que também se encontra ameaçado na maior parte eu diria mesmo na maioria dos cursos de água doce na Europa, e a enguia de vidro é apanhada de forma ilegal, mais uma vez, para ser exportada, sobretudo para a China, e recentemente foi feita uma apreensão no aeroporto de Lisboa, onde podem ver aqui os sacos iam cheios com oxigênio e com enguias de vidro dentro de malas de viagem isoladas, e estima-se que todas as enguias que foram apreendidas e que estavam, muitas delas ainda neste armazém que aqui podemos ver, o valor estimado da apreensão ascendia aos 6 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de valores verdadeiramente astronómicos. Basicamente, aquilo que eu vos queria dizer hoje era que devem conhecer a vossa comida. Todos nós gostamos de comer seafood, mas devíamos, de facto, preocupar-nos mais em saber qual é que é a sua origem, se ela foi apanhada de forma legal, se toda a documentação que era suposto estar presente está presente, e, obviamente, que se o consumidor não se preocupar com isto, vai haver sempre gente com menos escrúpulos que vai tentar tirar um lucro fácil e acabar por roubar um recurso que é de todos. Deixo-vos aqui então também com uma imagem do nosso logotipo vivo. Creio que somos a única universidade no mundo que tem um logotipo vivo marinho, pelo menos. É o logo da nossa universidade, da Universidade de Aveiro, no nosso aquário de Recife, no Ecomar, que é também um dos nossos cartões de visita. E quando esta pandemia passar, estão todos convidados a vir conhecer o nosso laboratório e a ver ao vivo o nosso logotipo vivo, que este casal de peixes espalhaço adotou como a sua casa. Aqui na imagem não se vê, mas onde está agora o peixe espalhaço a limpar, eles ainda ontem lá tinham ovos, fizeram lá uma postura. Portanto, muito obrigado a todos pela vossa atenção e estou à disposição para responder a quaisquer perguntas que possam ter. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Excelente, muito, muito bom. Sim. Não conhecia ainda, eu entro muitas vezes no site da UA, que eu continuo associada ao CESAM, e não tinha, quer dizer, já tinha visto o logo ao vivo, mas ainda não tinha associado que era um logotipo fixo e um logotipo vivo. Então, muitos parabéns pelo trabalho. Eu tenho algumas perguntas, mas vou já abrir aqui ao nosso público. Peço, já que estamos, enfim, nesta sessão do Meet, que abram suas câmaras e os microfones e, enfim, vamos iniciar a nossa conversa. Iggy. Bah, eu não quero ser o primeiro porque eu vou monopolizar, né? Monopoliza aí! Bom, em primeiro lugar, parabéns, né? A gente olha uma apresentação dessas e vê como a gente está atrasado, né? Como a gente está anos-luz atrás do que vocês estão fazendo. Bom, meu nome é Inácio Moreno, eu sou... Minha área de trabalho são os mamíferos marinhos, então, por causa disso, sempre me aproximei muito dos pescadores, e hoje eu trabalho em 2 projetos com a pesca. Não sei se tu já ouviu falar na pesca cooperativa, que é que os botos, né, ajudam os pescadores, pescam em conjunto. Então, a gente vem tratando justamente de certificar a tainha, né, a mugil lisa, que é produto dessa pesca, para que agregar valor, né, e que os pescadores possam, né, assim, de certa forma,
se manter na lida, né, e manter essa tradição, essa cultura. E outro projeto que eu estou envolvido, sou coordenador também, em 2014, com a lista de espécies ameaçadas de extinção, 2 espécies de bagres marinhos entraram na lista e ficaram proibidas de ser comercializadas. E aqui na região onde eu moro, né, que tem um centro também, um centro de pesquisas muito modesto, mas, enfim, né, o sonho talvez nosso se chegar a alguma coisa parecida com o que vocês têm aí. E aqui tem um estuário, né, bem interessante, então as espécies de bagre entram aqui para se reproduzir, e os pescadores se viram proibidos de pescar, e eles alegaram, então, que existia muito bagre, né, que esses dados onde eles foram, digamos assim, foram utilizados para a proibição, não eram fidedignos do que acontecia aqui. Então, a juíza determinou que o Seclimar, né, a universidade, desenvolvesse um projeto. E aqui estamos nós tentando já há 2, 3 anos entender um pouco da dinâmica da pesca e, obviamente, naquilo que tu mostrou da ilegalidade é o principal problema. Aqui tem muita gente que não tem autorização que está pescando bagre, tirando bagre a rodo, né, das lagoas. E o pescador artesanal, que depende dessa profissão, ele está jogado às traças. Então, também existe essa vontade de poder certificar esse bagre, né, que é capturado principalmente por comunidades tradicionais. E a gente tem uma dificuldade gigantesca, né? Gigantesca, assim, em poder, né, avançar nesse sentido, porque a gente não consegue nem parar a fiscalização, né? Eu até fiz uns prints de tela, né? E eu vou te pedir depois, eu vou pedir para a Maria João o teu contato para que tu me comente mais um pouco sobre isso, porque eu tenho para usar aqui, né? E mostrar como é possível, como isso tem que ser realizado, que a gente obviamente, nós estamos, que nem eu digo, né, tu deve estar acompanhando, que aqui no ambiente terrestre, né, se cunhou aquela frase, né, de aproveitar para passar a boiada, como aqui no mar não tem boiada, que eles estão passando arrasto mesmo, né, e estão acabando com tudo. Então, esse é um problema que a gente vem enfrentando e vê teu trabalho, sim, Mas o professor Nelson também tem alguns trabalhos interessantes, né, com a questão de identificação de espécies. Mas eu queria fazer uma pergunta, depois de explicar tudo isso, né, e dizer que, olha, que a gente vai talvez um dia, quem sabe, chegar aí perto e poder te incomodar, e eu faço o convite contrário, vem tu nos conhecer aqui, né, e trazer essa tua expertise, né, para nos ajudar, que seria fantástico. Não é preciso insistir muito. E aqui, olha, o bagre assado na lenha, olha, e a tainha também, né? A tainha assada na lenha é algo... mas não chegam a roubar. Lamento muito. Mas aqui tem robalo também, e o robalo aqui, olha, tem um valor gigantesco também. Ele é usado mais por pesca recreativa do que pelos pescadores artesanais, né? É um paradoxo. Mas eu achei que tu ia falar um pouquinho mais assim sobre a questão da aquacultura, porque aqui também está tendo assim como tem, né, um incentivo fenomenal para a agricultura, né, de grande escala, né, para plantar soja, ou seja, transformar toda a nossa biodiversidade em soja, aqui também tem um incentivo muito grande de transformar a nossa biodiversidade marinha e costeira em tilápia. Eu queria saber assim, como é que, porque eu tenho a percepção que para mim, né, a aquacultura está, né, no mesmo nível que a atividade agropecuária de grande escala, né, dos latifúndios, enfim, do uso de agrotóxicos, de transgênicos, e que, né, uma pesca artesanal é um paralelo ao que seria, né, um sistema de agrofloresta, por exemplo. Mas como é que tu vê que a aquacultura ela pode, né? Tu mostrou umas fotos ali que tem, né, o ambiente modificado. Como é que ela pode se tornar sustentável? Queria que tu conversasse um pouco sobre isso, né, já que no momento que já modifica o ambiente, usa, né, insumos, enfim. Como é que vocês veem isso? Como é que vê esse caminho possível? Bom, E por último, parabéns, né? Não sei se falei no começo, já me perdi, mas parabéns pela apresentação, foi muito legal, dinâmica, foi interessantíssimo. Obrigado. Eu costumo brincar a dizer, se isto fosse um congresso internacional, usávamos aquela do good question, next question, porque é uma pergunta difícil de responder, não é? De facto, a aquacultura, enquanto atividade industrial, é muito recente. Ela tem cerca de 50 anos. Terá começado, talvez, nos anos 70 portanto, teve uma margem de progressão incrível, beneficiou muito daquilo que se foi aprendendo com as outras atividades de zootecnia, de agronomia também, não é? E, de facto, conseguirmos dominar as espécies que nós já dominamos em 50 anos é notável quando olhamos para os animais e levaram quase 2000 anos a dominar, não é?
os animais que nós utilizamos, como as vacas, os bois, os porcos, enfim. Mas há muitos tipos diferentes de aquacultura e não podemos colocar todas no mesmo saco. E, de facto, quando nós olhamos para a aquacultura de camarão, que foi feita no início, em que as pessoas andavam completamente a dizimar os mangais para fazer tanque, para fazer produção de camarão, quer dizer, é um absurdo, e hoje em dia já ninguém faz isso, já não há ninguém que consiga encontrar qualquer tipo de lógica nesse tipo de atividade. Mas ainda se fazem muitas... Pois, o problema é esse, não é? E é aí que, por exemplo, a certificação entra. E é preciso depois garantir que, efetivamente, o organismo é produzido daquela forma naquele local. E nós, enquanto pesquisadores, temos a nossa vida facilitada porque nós partimos de um pressuposto muito simples, que é a pessoa está a dizer a verdade. Porque nós não temos que adivinhar de onde é que veio o produto. Nós só temos que adivinhar, só temos que verificar se o produto tem as características que era suposto ter se viesse daquele local. Não é? Portanto, se um camarão é produzido de uma forma super intensiva, com uma densidade extremamente elevada, que gera efluentes com cargas de azoto e fósforo muito elevadas, que vão depois impactar o ambiente, ele não vai ter uma assinatura bioquímica nem elementar que vai ser compatível com que é produzido de uma forma mais semi-intensiva ou de uma forma mais integrada, porque hoje em dia há, por exemplo, várias marcas de camarão a ser transacionadas na Europa que têm um valor de mercado 3, 4 vezes superior àquele que é mais comum, digamos assim, mas porque ele é produzido de forma orgânica e com recurso às próprias florestas de mangal onde os camarões são produzidos, não é? E isto aplica-se a todos os outros produtos da aquacultura. E nós, por exemplo, cá em Portugal, utilizamos os tanques de terra para fazer uma aquacultura semi-intensiva, onde apenas uma parte do alimento dos robalos e das douradas é dado através de ração, e há muito alimento que é natural, mas depois, se eles estiverem os dois numa banca, nós não conseguimos saber aquele que foi produzido de forma super intensiva e aquele que foi produzido de forma semi-intensiva. E é aí que estas ferramentas são utilizadas para fazer as tais verificações de claims e para poder agir onde dói mais, que é na carteira, como eu costumo dizer, para as pessoas que utilizam práticas fraudulentas. Agora, a aquacultura é claramente uma solução para nós alimentarmos a população mundial. Não é, na minha opinião, a única solução. Vai ter um papel muito importante, mas nós não vamos deixar de pescar, vamos continuar a fazer aquacultura. Agora, um dos problemas que nós temos é que temos apostado durante muitos anos na produção de espécies, sobretudo quando falamos dos peixes, que estão num nível trófico muito elevado. Nós, quando domesticamos animais terrestres de baixo nível trófico, quase todos eles consumidores primários. Nós, por exemplo, em terra não temos o equivalente a um atum. Eu, quando falo para os meus alunos, se nós tivéssemos um lobo e depois tivéssemos um monstro que comia lobos e depois tivéssemos um monstro que comia o monstro que comia os lobos, isso é um atum, do ponto de vista trófico, não é? E é um erro apostar na aquacultura desses organismos, porque a quantidade de recursos que eles consomem é enorme. E há, de facto, neste momento, hoje em dia fala-se muito da utilização de insetos para fazer farinhas, a utilização de produtos que vêm do processamento do pescado, a soja, não é? Em que nós deixamos de utilizar farinha de peixe para utilizar a soja, mas já não pescamos tanto, se calhar, como pescávamos, ou se calhar continuamos a pescar, já não podemos usar a farinha de peixe que usávamos, e então recorremos à soja transgénica, produzida de forma super intensiva, com desflorestamento de florestas tropicais. Há uma guerra enorme por ingredientes para fazer estas rações, não é? E hoje em dia tenta-se descobrir ingredientes novos, mas não é para substituir os que já existem, como às vezes é tentado passar. É para aumentar o portfólio, porque todos serão precisos, não é? Nós não usamos tanta farinha de peixe nem óleo de peixe como usávamos, não é porque deixou de ser bom ou porque foi substituído, é porque nós não temos como extrair mais do meio natural. E os aumentos que nós vemos nos gráficos, quando nós olhamos para os gráficos mundiais, que a FAO produz todos os anos, vemos um ligeiro aumento. Esse aumento não é porque se pesca mais. O aumento na farinha de peixe e no óleo de peixe é porque estamos a tentar valorizar os tais side streams, que hoje em dia já não são mais considerados como resíduos, mas sim coprodutos que saem das indústrias conserveiras, das indústrias de filetagem do peixe, desta lógica que hoje em dia se fala muito da economia circular, da bioeconomia azul, não é?
porque de facto nada mais pode ser olhado como um resíduo, porque os poucos recursos que nós ainda temos têm que ser utilizados de forma sustentável, porque de outra maneira será impossível alimentarmos a população mundial. Há outro grande dilema que é, devemos apostar na aquacultura de espécies de água doce? Há quem diga que não, porque a água doce é um bem finito, não é? E de facto, sendo um bem finito, se calhar, se nós temos más práticas, vamos acabar por eutrofizar as águas doces, mas para países como, por exemplo, o Brasil, que tem um manancial muito grande de águas doces, essa pode ser uma solução, desde que feita de forma sustentável. Depois, recorrer a espécies exóticas que não são autóctones, no caso do Brasil, se calhar também pode não fazer muito sentido, porque tem muitas espécies autóctones que têm um elevado potencial aquícola, o tambaqui, o pacu, enfim, há várias, não é? Portanto, eu acho que cada caso é um caso. Hoje em dia fala-se muito na produção das algas marinhas, na produção dos bivalves, lá está, porque tem um baixo nível trófico, mas nós precisamos de produzir tudo e, acima de tudo, nós precisamos é de ter alimento para esta população que não para de crescer, não é? O caso da China, que é um exemplo, assim, nós quando olhamos para a aquacultura mundial temos sempre que olhar para a China, aliás, nós temos que olhar sempre para tudo, quando olhamos para o mundo temos que olhar para a China, não é? A China, só para as pessoas terem ideia, 1 em cada 4 peixes que é pescado ou produzido no mundo vai para a China. As pessoas não têm a noção desta dimensão. E, de facto, é a China que vai determinar se os ecossistemas marinhos, do ponto de vista das pescas, vão colapsar ou não, porque eles são o principal player a nível mundial e todos vocês devem ter ouvido as notícias durante a pandemia daquela frota de cerca de 150 a 200 navios ilegal que estava junto das Galápagos a pilhar literalmente os nossos oceanos. Portanto, a China vai ter aqui um papel fundamental. A China tinha uma tradição secular de produção de carpas, por exemplo, peixes de água doce de baixo nível trófico, são um peixe muito interessante para a aquacultura, mas com o aumento do poder de compra do chinês médio, ele quis passar a comer o que comem os ocidentais, na União Europeia e nos Estados Unidos, e portanto quis começar a comer o salmão, o atum, e portanto isso provocou um aumento enorme da procura por estes recursos. Portanto, a aquacultura é uma parte da solução, na minha opinião, mas se for feita de forma selvagem, como a agricultura ou como a agropecuária, vai contribuir para aumentar o problema. E, portanto, aqui não há uma resposta certa. Eu acho que há várias respostas certas que nós podemos dar. E vou ficar por aqui, que é para não monopolizarmos a conversa. Não, muito obrigado, bem interessante, porque a gente realmente, aqui o modelo que está sendo proposto é a aquacultura selvagem, né? E a própria aquacultura monoespecífica, hoje em dia, a maior parte dos especialistas reconhece que tem os dias contados. Hoje em dia fala-se muito daquilo que se chama a aquacultura multitrófica integrada, que é basicamente numa ótica precisamente de não haver desperdícios. Se nós compramos ração e damos para o peixe ou damos para o camarão, eles não vão ingerir 100% dessa ração e depois ainda temos as excreções do metabolismo desses animais. O que é importante depois é nós colocarmos outras espécies que vão poder utilizar esses nutrientes, não é? Para gerarmos mais biomassa e dessa forma evitar a perda desses nutrientes para o meio ambiente. Nós temos trabalhado muito esses conceitos no nosso grupo de pesquisa e, curiosamente, o ecossistema que mais nos tem inspirado são os recifes de coral. Os recifes de coral são... Inclusive, o Darwin foi um dos primeiros a falar disto, inclusive ficou conhecido como o paradoxo dos recifes de coral. Como é que existiam ecossistemas tão ricos e tão biodiversos em águas oligotróficas? Não é? E daí essa questão de ser um paradoxo. E eles existem porque os organismos que estão nos recifes de coral desenvolveram formas muito eficientes de criar loops de nutrientes para que eles não se percam para as águas adjacentes. Não é? Neste caso, as esponjas, por exemplo, têm um papel fundamental na reciclagem e no sequestro dos nutrientes dos recifes para que eles não se percam. E, no fundo, é isso que nós temos que fazer também em aquacultura moderna. E é por isso que eu digo que nós, no nosso grupo, temos a ecologia marinha aplicada para perceber como é que a natureza funciona, para depois tentar copiar estes processos, porque a natureza teve milhões de anos para os aperfeiçoar, e integrá-los nestas temáticas da aquacultura multitrófica integrada, e depois recorrer à biotecnologia azul, que de facto nos dá uma caixa de ferramentas excelente para podermos melhorar esses mesmos processos e mesmo depois agregar valor aos produtos que são
que são produzidos. Porque hoje em dia já se faz muita aquacultura de espécies que não se destinam ao consumo humano e cujo objetivo é abastecer a indústria da cosmética, da nutracêutica, da farmacêutica, a indústria biomédica também. E, portanto, a aquacultura é um saco muito de lata. A aquacultura é considerada a produção de espécies aquáticas. Portanto, se eu estiver a fazer produção de jacaré, eu estou a fazer aquacultura. Se eu estiver a fazer a produção de sapos, eu estou a fazer aquacultura. E, portanto, há muitas aquaculturas diferentes. É muito difícil generalizar. Obrigada aí, Ricardo. Gente, mais perguntas aí? Enquanto entrem, por favor, liguem as câmaras. Estão com vergonha? Eu vou fazer uma pergunta. Relativamente, né, nós já vimos que há uma grande desigualdade, um grande desequilíbrio, quer em termos de pesquisa, de investigação, quer em termos de quem produz e de quem consome, mas a minha pergunta vinha no sentido de como é que tu vês, em termos, né, de globais, a exigência do consumidor. O consumidor acaba por conduzir muitas destas políticas, né? É o consumidor que está a exigir um produto de alta qualidade e, enfim, apesar dos pesares e apesar destas derivas das políticas mundiais, nós temos cada vez mais pessoas conscientes, principalmente os mais jovens, dos problemas ambientais. Então, como é que tu vês isso? Como é que tu vês políticas e práticas, na verdade, que exijam, né, a comercialização de produtos sustentáveis, ou mais sustentáveis? A primeira coisa é que é sempre muito mais fácil fazer escolhas quando nós temos a carteira cheia e a barriga cheia, não é? Quando nós temos estas duas premissas, é muito mais fácil ser ambientalmente consciente e querer deixar de comer isto e comer aquilo, não é? Hoje em dia é inegável que nós ingerimos muitíssima mais proteína do que aquela que precisamos. E, portanto, não só deveríamos deixar de ingerir tanta proteína, como também ingerir proteína de outras fontes que não aquelas fontes mais tradicionais. E essa mudança de estar, digamos assim, nota-se sobretudo nas novas gerações, e quando nós falamos e vemos os nossos filhos, eu tenho muita curiosidade porque vejo muitos colegas dos meus filhos na escola, uma faixa etária entre os 10 e os 14 anos, em que eles têm muitos amigos que são veganos. E não é porque os pais são, ou seja, foi uma decisão deles. E, portanto, os grandes produtores mundiais, inclusive da aquacultura, não só se percebe que as pessoas deixaram de comer tanta carne e passaram a comer mais peixe, mas as gerações novas nem peixe comem. E não é porque não gostem, porque todos eles dizem, não, eu gosto, eu não quero é comer este alimento produzido desta forma e, sobretudo, quando entramos em linha de conta com o sofrimento animal ligado à produção industrial de animais, sejam eles peixes, sejam eles galinhas, porcos, o que quer que seja, não é? Uma potencial solução, eu li um artigo muito interessante acerca disto há pouco tempo, tem a ver com a produção de carne e de peixe, recorrendo à biotecnologia através da produção de unicelular em fermentador, não é? Que já se faz para a carne e também já se começou a fazer para o peixe. E isso poderá ser o futuro, ou seja, as pessoas poderão começar a poder comer carne e peixe produzido desta forma menos convencional, digamos assim, precisamente porque se elimina daqui uma série de fatores que têm vindo a afastar as pessoas destes alimentos. E por outro lado, do próprio ponto de vista do negócio, os investidores começam a equacionar que se devem continuar a investir o que investem na produção tradicional de alimento. Só para vos dar aqui uma imagem, os grandes investimentos em aquacultura superintensiva, de grande escala, têm uma taxa de retorno aos 25, 30 anos, basicamente, depois de ser iniciado o investimento. 25, 30 anos para a biotecnologia é uma eternidade. Se nós virmos o que é que a biotecnologia avançou de 2000 até 2020, nós nem sequer conseguimos antever como é que será a biotecnologia em 2040, não é? E, portanto, os próprios investidores começam a questionar se será uma boa aposta investir o seu dinheiro numa forma de produção de alimento convencional que provavelmente poderá estar completamente obsoleta daqui por 40 anos e quando os próprios consumidores, pelo menos os consumidores com poder de compra, começam a mudar os seus hábitos de consumo, não é? Porque ninguém vai alimentar os milhões de pessoas que vão existir em África ou na Ásia com atum e com robalo, não é? Portanto, acho que há aqui uma mudança por completo da forma de olhar para
para a forma como a humanidade come, digamos assim, e acho que um bom reflexo disso foi, pela primeira vez, as Nações Unidas realizaram aquele meeting que acabou de ocorrer, dos Food Systems, precisamente para olhar para a produção de alimento a uma escala global para mudarmos a forma como temos vindo a fazer as coisas. Portanto, eu acho que a forma como os nossos pais comiam não é a mesma como nós comemos hoje, e seguramente os nossos filhos também já não comem da mesma forma. E, portanto, acho que o principal driver de mudança nestas grandes indústrias é essencialmente movido pelo interesse económico, não é? Porque, no final de contas, é isso que faz estes grupos tomarem decisões. E, portanto, eu acho que nos próximos 5 anos, por exemplo, poderão acontecer grandes mudanças da forma como nós produzimos o nosso próprio alimento. Mais uma vez, não porque as pessoas tenham ficado particularmente conscientes do ponto de vista ambiental, como às vezes tentam fazer crer, não é? E tentam fazer vender. Os grandes produtores de rações dizem: nós diminuímos a introdução de farinha de peixe na nossa ração em 50%. Não foi porque ficaram mais conscientes do ponto de vista ambiental. É porque hoje em dia era economicamente impossível, não era rentável continuar a usar a mesma formulação que se usava, por exemplo, há 5 anos atrás. Em 2009, só para vocês terem uma ideia, pela primeira vez desde que se faz a aquacultura de salmão, já se faz a aquacultura de salmão há muito tempo, o salmão da aquacultura passou a ter menos um ácido graxo muito importante, que é o DHA, do que o salmão selvagem, porque sempre teve mais. E porquê que passou a ter menos? Porque deixou de ser economicamente possível incluir nas formulações das rações os mesmos níveis de ácido graxo que se incluía anteriormente. E, portanto, as coisas estão a mudar a uma velocidade muito grande e esperemos todos é que mudem para melhor. Inclusive, muitas vezes, a própria atitude do consumidor, às vezes é informada, mas muitas vezes é insuficientemente informada, ou às vezes até mesmo errada, né? Por exemplo, tens muitos vegans, né? Muitas pessoas veganas, que na prática acabam por consumir toneladas de quinoa e de soja, que têm impactos ambientais gigantescos, e inclusive impactos sociais gigantescos, como a quinoa teve aqui na região dos Andes. Sim. Então, e a soja que é produzida no Cerrado, mas como o Cerrado não é uma floresta, não faz mal, pode-se deitar abaixo. Hoje em dia, e isso também saiu, ou seja, quando houve agora esta Summit, o Grupo Nature lançou 5 ou 6 artigos que eu acho que deviam ser de leitura obrigatória para todas as pessoas que querem estar mais informadas, e um dos artigos foca precisamente nesse aspecto de se calcularem os impactos dos produtos de seafood, oriundos da pesca, oriundos da aquacultura, qual é que é melhor, qual é que é pior, depende. Ou seja, se eu estiver a consumir um produto da pesca apanhado localmente por um pescador artesanal, ele vai ter uma pegada muito menor do que se eu estiver a consumir um mexilhão, que até é um organismo filtrador, mas que vem da Nova Zelândia para cá importado, não é? E portanto, é olhar para estas questões numa perspectiva de life cycle assessment, ou seja, olhar para toda a cadeia e não apenas para o organismo propriamente dito, não é? Porque de outra forma nós estaremos sempre a comparar laranjas com maçãs e a comparação não será legítima. E portanto, aquela máxima do think globally, act locally, é muito por aí, não é? Nós hoje em dia, nos países mais desenvolvidos, digamos assim, habituámos a comer tudo todo o ano, não é? E nós sabíamos que não era assim, quer dizer, havia uma época do ano em que havia laranjas, havia uma época do ano em que havia morangos, havia uma época do ano em que havia uvas, e hoje em dia nós temos tudo isso disponível durante todo o ano, não é? E é preciso que as pessoas estejam disponíveis a abdicar dessas pequenas regalias para que as coisas voltem a entrar nos eixos, digamos assim. 100% de acordo. Pessoal, perguntas aí? Alô? Alô, oi. Oi, Mala. Tudo bom? Diga. Então. Muito, muito interessante. Gostei muito da palestra, né? A gente sempre pensa em localizar fontes através dos marcadores dos próprios organismos, né? Um marcador molecular do peixe, ou etc. Né? Mas muito interessante essa busca de outras informações para ver a origem, né? Eu acho que é um enfoque que, para os alunos que estão assistindo, né? Para eles pensarem também em tipos de pesquisas a serem desenvolvidos, né? O próprio Bagre,
que o Inácio comentou aqui do sistema do Rio Tramandaí, né? A gente tem ali 3 espécies de bagre que são muito semelhantes morfologicamente e geneticamente também, que são difíceis de separar e ver a origem, né? De repente encontraram outros marcadores. Achei bem interessante, né? Ouvindo a tua palestra, né, e a tua apresentação, eu fiquei pensando no grau de informação que nós temos aqui ainda, né, de informação biológica básica de várias fontes, né, que se poderia usar nesse mecanismo. Na verdade, a gente não tem a gente ainda está na fase de descrição de muitas coisas, descrição de espécies, descrição de micro-organismos, né, ou a própria diversidade genética, né? Então, só fico pensando o quanto de informação que a gente tem que fazer um levantamento básico ainda para poder aplicar essas análises desses marcadores, né? Por exemplo, no caso do robalo que tu mencionaste, né? Vocês usaram micro-organismos marcadores, isso? Sim. Essa é a minha pergunta. Vocês fizeram esse levantamento desses dados de micro-organismos marcadores ou essa informação já era pré-existente? Não, nós fizemos essa análise, ela não existia. E obviamente que essa mesma informação depois tem interesse para outras áreas, como a busca de probióticos, por exemplo, perceber como é que o microbioma da água interfere e modula o microbioma do muco do peixe, não é? Porque hoje em dia o microbioma em aquacultura é cada vez mais valorizado, porque se o microbioma for estável, há uma menor probabilidade de haver surtos de doenças. Se não houver doenças, o uso de antibióticos é muito menor. E ao contrário do que as pessoas pensam, na União Europeia o uso, pelo menos na União Europeia, o uso de antibióticos como promotores de crescimento ou como profilático está completamente proibido e é extremamente caro para o produtor usar o antibiótico. Portanto, eles só o usam mesmo quando têm que usar e apenas aqueles que estão legislados. Lá está, porque a legislação foi criada para eles terem muito a perder se usarem de forma errada, não é? Uhum. Agora, esse trabalho de base que estavas a falar, Luís, ele infelizmente todos os países continuam a precisar de fazer esse trabalho de base, porque hoje em dia, talvez no início dos anos 2000, finais dos anos 90, não é? O pesquisador que fazia as listas da ocorrência de espécies, era o pesquisador que ele não sabe fazer ciência de última geração, o cara ainda fica descrevendo as espécies, não sabe? E hoje em dia, com as questões das alterações climáticas, não é? E como é que a gente percebe se uma espécie é de facto uma nova ocorrência ou se ela sempre esteve lá e nunca ninguém a viu, não é? Portanto, toda a ciência faz falta, todo o trabalho faz falta, desde as pessoas que utilizam, vamos lhe chamar, as metodologias mais clássicas, até as pessoas que utilizam as metodologias de última geração, não é? Eu sempre me fez muita confusão como é que as pessoas escrevem sobre diversidade genética recorrendo a tubinhos de Eppendorf sem sequer saberem qual é que é o aspecto do animal de que estão a falar, não é? E isto é um clássico, não é? Pessoas que nunca foram ao campo coletar o que quer que seja e que escrevem tratados sobre a biodiversidade e a conservação. Obviamente todas as pessoas fazem falta e todas as pessoas podem contribuir, mas eu acho que o que é importante é dizer às pessoas, e a primeira vez que eu falei deste tema, curiosamente, até foi num Aquaciência que se realizou em Palmas, no Tocantins, em que nós apresentámos os nossos primeiros dados sobre estas questões da rastreabilidade, numa altura em que a Embrapa, o ramo da Embrapa da aquacultura estava a começar também, não é? E, portanto, eles ficaram muito entusiasmados, mas depois é preciso começar a passar à ação e acho que, acima de tudo, no caso aqui de Portugal, o que é muito curioso é que o que levou as autoridades a agir, no caso da apanha legal da ameijoa, não foi o crime ambiental, nem foi o ameaçar a saúde pública, foi a fuga aos impostos, porque esse produto saía de Portugal e depois reentrava e não pagava impostos. E então foi a autoridade tributária e aduaneira que moveu céu e terra para acabar com, ou pelo menos diminuir esse tráfico. Portanto, desde que o objetivo final seja acabar com os crimes ambientais, para mim tudo bem, vale tudo, pode ser o Ministro das Finanças ou o Ministro do Ambiente, desde que alguém faça alguma coisa, não é?
Mas eu acho que é importante começar a agir e agir de uma forma em que as pessoas percebam que, de facto, hoje em dia há ferramentas disponíveis que tornam tudo possível, não é? A nível da gestão dos estoques piscícolas também, nós também temos trabalhado nessa temática, porque a pesca de sardinha em Portugal esteve interdita durante um ano, havia restrições quanto à quantidade de sardinha que podia ser descarregada em cada porto, e, por exemplo, nós tínhamos a necessidade de saber se a sardinha que estava sendo descarregada num determinado porto tinha sido capturada naquela região ou numa outra região mais distante, não é? E, portanto, este tipo de assinaturas naturais que não podem ser falsificadas, porque um papel toda a gente pode falsificar, não é? E mesmo com a tecnologia blockchain, você pode, ainda há formas de adulterar o sistema. Com estas assinaturas não tem como enganar. E Ricardo, só uma pergunta, então. Vocês têm um protocolo para essa traçabilidade? Ou seja, uma ordem de busca de assinaturas ambientais para... Nós trabalhamos muito com base no desafio que nos é lançado pelas autoridades, não é? E neste caso concreto da Amejo do Tejo, o nosso protocolo era simples, era, muito bem, vocês apreendem os lotes e arranjam-nos 30 ameijoas do Tejo, do Sado, da Ria de Aveiro, da Ria Formosa, coletadas pelas autoridades num intervalo de tempo que não pode exceder 15 dias, para não termos variabilidade temporal. E as coisas têm que encaixar, a coisa tem que bater certo. E cada matriz é uma matriz. Nós, no caso do polvo, estamos a usar o bico do polvo. No caso das sardinhas, estamos a usar a escama e o próprio músculo, também da sardinha. Adequamos a ferramenta à matriz disponível. Estas ferramentas de metagenómica no caso do muco, do robalo, são interessantes, mas são muito propensas à variabilidade, porque basta o pescado não ser bem acondicionado e ficar um dia ao calor e não estar refrigerado para haver uma mudança muito drástica na comunidade bacteriana, não é, do muco e alterar por completo a assinatura. Portanto, se o produto for fresco, não é, e for bem refrigerado e for numa cadeia de frio válida, aí pode ser uma solução, mas é muito customizar a solução, mais uma vez reforçando que nós não adivinhamos de onde é que o produto vem. Nós fazemos a verificação de uma afirmação que é obrigatória por lei. Qualquer produto que é transacionado tem que ter um documento legal que diz qual é que é a sua origem. E é a partir daí que nós trabalhamos. Certo. Acho que é uma informação que tu desse agora que eu acho que é muito, muito importante para entender como é o processo, né? Que é essa questão temporal, essa assinatura, ou seja, ela não é comparada com um dado histórico, ela é comparada com um dado de tempo, né? Um dado momentâneo, né? A condição no ambiente na época em que foi. Nós aqui na nossa laguna já fizemos esse estudo, por exemplo, para a concha de alguns dos bivalves mais importantes, e nós sabemos que há variação sazonal, ou seja, a assinatura geoquímica de uma concha no verão e no inverno não é a mesma. Interanualmente também há variabilidade. Nós processamos a concha como um todo para tentar diminuir, porque se nós usássemos, por exemplo, o corte laser, que é uma técnica muito utilizada para outros fins, não é? Poderíamos ter a informação mais detalhada, mas depois ficava difícil de saber exatamente onde é que nós parávamos, quais é que eram os anéis que nós íamos medir, e, portanto, optamos por trabalhar com a concha como um todo e animais de tamanho semelhante, quase sempre animais de tamanho comercial. Mas eu acho que muitas das vezes estas ferramentas até funcionam como um dissuasor à fraude, não é? Eu digo, é como quando a gente vai na autoestrada e sabe que a polícia está com o radar medindo a velocidade, não é? Eles podem nem estar lá, mas se alguém falou para você que tem alguém na autoestrada medindo a velocidade, você pensa duas vezes antes de quebrar o limite, não é? E é um pouco também, não é? Para pelo menos dissuadir a prática da fraude, não é? Muito bom. Felipe, mais gente? Dá-lhe? Não, estou apontando para o Nelson aqui em cima. Tá, né? Que eu estou embaixo. Então tá aqui, ó. Vai lá, Nelson. Obrigado pela palestra, Ricardo. Achei super interessante. Obrigado. Eu tive uma aluna, Fernanda, que até está aqui na plateia virtual, que trabalhou, então, com a questão de DNA barcoding, né, para a questão de espécies de tubarão e raias, né, que no Brasil a gente tem o nome geral cação, e todos, né, tudo é vendido como cação, é um problema. Ela também depois fez um trabalho em relação ao peixe branco, que aqui a gente vende no sushi, também existe o peixe branco, que é uma entidade, sei lá o que é, né? Agora quase tudo é tilápia, né? Mas enfim, às vezes tem alguma outra coisa. E
Eu também tinha pensado um pouco essa questão do consumidor, que eu acho que a Maria abordou também, mas eu fiquei com uma curiosidade mais técnica em relação a essa questão do 16S. Eu achei fantástica a ideia de usar a metagenômica via 16S para rastreabilidade, mas que era justamente, eu acho que em parte também pega a pergunta do Malabarba. Então existe uma variação importante, né, sazonal, temporal, até a questão Sim. da coleta das amostras, que é importante. E eu fiquei imaginando também se vocês tinham feito alguma coisa semelhante em organismos marinhos, porque acho que o exemplo tu deste o exemplo do robalo, né? Mas ela é de água salgada, essa espécie, sim. Mas nós fizemos um trabalho muito interessante, curiosamente com os colegas da Estadual de São Paulo, em que recolhemos amostras de muco de cavalo marinho, coletado em diferentes ilhas. Eu já não sei precisar o nome, acho que uma delas era Ilha Bela, mas não tenho a certeza, mas diferentes ilhas que há ali na costa de São Paulo. O N foi relativamente reduzido, precisamente porque são cavalos marinhos e não quisemos... tentamos que a técnica não seja destrutiva, portanto, nós conseguimos fazer um swab e retirar algum muco, mas esse primeiro trabalho preliminar, e nós acabámos até inclusive publicando esse trabalho também, mas a indicação é que o microbioma, mesmo de espécies que vivem num ambiente marinho, que é muito mais volátil, digamos assim, do que um tanque de aquacultura, que tem um ambiente mais estável, há uma constância, há uma consistência nessas assinaturas, não é? E, portanto, elas poderão ser também utilizadas para espécies que não tenham grande mobilidade, que sejam espécies que não dispersem tanto, digamos assim. Nós, por exemplo, quando comparamos o robalo da aquacultura com o robalo selvagem que vive na nossa laguna, a diferença era gritante. Nós não tínhamos um robalo selvagem dos vários exemplares que nós mostramos, cada um tinha uma assinatura diferente, não é? Porque todos eles tinham histórias de vida diferentes, não é? No fundo. Portanto, mais uma vez, é preciso adequar a ferramenta à pergunta que se está a fazer. Quando nós estamos num ambiente de aquacultura, tudo é muito mais controlado, tudo é muito mais homogéneo, mais uniforme, não é? Quando vamos para o meio natural, se calhar temos que recorrer a outras ferramentas. No caso, por exemplo, dos peixes, há um grupo da Universidade de Bangor, do professor Gary Carvalho, eles têm tentado utilizar os SNPs, por exemplo, aquelas pequenas variações que existem, não é? E, inclusive, já se conseguiu utilizar para diferenciar diferentes estoques da mesma espécie, porque há pequenas variações dessas assinaturas genéticas que são características de determinados estoques de peixe. Mas um dos aspectos que é preciso ter em conta também, não apenas o custo da técnica, que obviamente é um fator sempre a ter em consideração, mas a própria celeridade com que nós conseguimos dar a resposta. Não é? Se nós temos uma solicitação por uma autoridade, eles querem a resposta para ontem, não é? Se nós temos que estar 15 dias a processar as amostras, aquilo para eles já é um bocado difícil, sobretudo se estivermos a falar de produtos vivos, não é? E muito deste seafood, ou frescos pelo menos, não é? Porque é quando eles têm maior valor. Mas o que eu acho é que há um avanço, a uma velocidade que até fica difícil de conseguir acompanhar, não é? Eu ainda ontem tropecei num artigo falando de uma técnica que eu nunca tinha ouvido falar, que era dos relógios epigenéticos de rDNA, que basicamente, no fundo, eles utilizavam aquilo para estimar a idade das lagostas, que os crustáceos são muito difíceis de conseguir dar uma idade, porque organismos que nasceram no mesmo dia, passado um ano, um pode ter 500 gramas e o outro pode ter 5 quilos. Portanto, todos os dias surgem novas técnicas que de facto podem ser utilizadas para estas questões mais aplicadas e portanto, acho que os próximos anos vão trazer um advento de novas soluções. Eu falei nisso também brevemente. Nós, por exemplo, nos nossos modelos que desenvolvemos, nós, no fundo, utilizamos primeiro as assinaturas geoquímicas e bioquímicas para construir um modelo preditivo que nós validamos e depois colocamos lá uma amostra cega, ou muitas das vezes uma amostra conhecida, para percebermos se o modelo está a prever bem a origem daquelas amostras. O que nós agora temos estado a trabalhar é tentar perceber se temos que trabalhar com um N igual a 30 ou se podemos diminuir o N sem diminuir a robustez do modelo e também, em vez de estar a utilizar 30 ácidos gordos e
30 elementos químicos da concha, se podemos utilizar 3 ou 4 ácidos graxos e 3 ou 4 rácios, não é? E, portanto, aí estamos a trabalhar com a ajuda dos nossos colegas de estatística para conseguirmos modelar essas variáveis e perceber quais é que são os métodos mais interessantes para tentar tornar tudo isto mais rápido, digamos assim. Mas há muito por fazer e eu acho que a única forma que há de avançar o estado da arte é cada vez haver mais pessoas a fazer. Portanto, se houver aí alguém com vontade desse lado de trabalhar, nós estamos à vontade para passar todo o know-how. O pouco que a gente ainda conseguiu fazer, nós passamos tudo e mesmo os PDFs dos artigos e tudo mais, basta enviar um mail e nós disponibilizamos, claro. Então, já é. Obrigado, Ricardo. Filipe, tinhas uma pergunta? Não, só queria que o Nelson O falasse. Nelson entrasse. Bom, então, pessoal, o Iggy voltou. Então, acho que ele quer fazer mais uma. Não, só ligou a câmera. Sempre esteve aí. Não, tá, é como eu tenho várias coisas abertas. Eu tenho várias perguntas, mas enfim... Então vá, faz mais uma para a gente depois mandar o Ricardo embora voltando à questão da aquacultura, né, por exemplo, o que tu vê de, por exemplo, de regulamentação que tu disse, ou seja, né, eu realmente não conheço, né, nada de aquacultura, né, enfim, eu tenho esse preconceito porque o modelo que a gente vê aqui no Brasil realmente é algo absurdo. Mas tu conhece alguma iniciativa aqui no Brasil dessa nova, digamos assim, do que seria, a gente poderia falar o paralelo da aquacultura orgânica ou da aquacultura ecossistêmica, ou sei lá, ou da aquacultura, não sei, existe já uma nomenclatura para definir, porque quando a gente fala na agricultura orgânica, a gente já sabe, né, que tem todo uns preceitos por trás. Ou quando a gente fala no sistema agroflorestal, então, bom, quando eu vou comprar alguma coisa, o cara me diz, não, isso aqui é Jussara da Agrofloresta. Eu compro tranquilo. O cara me diz, não, isso aqui eu sou produtor orgânico, né? Eu compro tranquilo. Os peixes aqui eu compro só dos pescadores. Eu vou ali na barra, né? E às vezes eu ligo, ó, tem peixe aí, eu vejo os caras pescando, já pego na hora, trago o peixe fresquinho aqui para casa, as crianças adoram, né? E eu sempre falo para elas, ó, esse aqui é pescado pelo pescador. Esse aqui é fresquinho aqui da nossa lagoa. E aí, né, eu já tô ensinando sustentabilidade para elas. E olha só para comentar aqui, né? Esses dias eu fui comprar um peixe do pescador, que eu conheço, e ele disse, olha, não estou em casa, mas pega lá com o meu irmão, já está separadinho para ti, eu queria os filé de abrocha. É a história da educação? E aí, tia, o cara, sem querer, eu não sei como, veio parar 2 filé de cação aqui na minha casa, né? E eu, bom, já estava descongelado, né? Faz anos que eu não como cação e bah, eu gosto, né? E ele me disse, eu perguntei para ele, vem cá, isso aqui, o que é? Ele disse, esse é o cação saltador, que é uma espécie que é muito gostosa, mas que não tem valor comercial, ela é rara, enfim, não é muito comum. E aí, claro, não tem espinho, né? E as minhas filhas, as que sempre queriam comer peixe em pedaço grande. A gente vai lá, desmembra todo ele para ter certeza que não tem espinha. E aí, minhas filhas, uma tem 5, a outra tem 3. E aí, uma tem 6, aliás, fez 6 agora e a outra tem 3. E aí a gente foi dar o tubarão, diz, olha, isso aí, né, todo feliz, se não tem espinho, pode comer, e comer, não sei o que, daqui a pouco, viu, o tubarão não tem espinho. E ela assim, tubarão, eu me lembro até hoje, a cara da minha filha fez uma cara assim de pavor. Fechou a cara e não quis mais comer. Aquilo ali foi, olha, né, eu vejo como às vezes a gente, né, pouquinho, né, poucas... Então, assim, mas enfim, conta essa história para que tu diz que está tendo essa mudança, né? Com certeza, eu acho que mas a gente precisa promover, acelerar isso, né? E aqui nós temos essa questão, as pessoas não sabem que isso é muito mais barato comprar o peixe ali na barra do que comprar no supermercado. Ou camarão, né? Na hora que está pescado, tu vai lá e espera o pescador. Então, talvez aquilo de que é bolso cheio e barriga cheia para tu poder optar por coisas mais naturais, a gente tem algumas pequenas iniciativas que a gente precisa divulgar aos 4 ventos, como é o caso aqui no nosso litoral. Mas desculpa, só porque eu me lembrei dessa história, né, da mudança. Mas a aquacultura, o que tu me diz? É muito curioso essa pergunta, e há pouco estavam a dizer que ainda há muita coisa para fazer no Brasil. No Brasil, vocês têm um pesquisador que é um bom amigo, que é o professor Wagner Valenti, da Unesp, e ele é a pessoa que tem promovido mais a necessidade de se começar a fazer a aquacultura orgânica e a aquacultura sustentável no Brasil. Esteve por trás de uma iniciativa também de um produtor que começou a utilizar os efluentes da sua granja de camarão para fazer engorda de ostra orgânica, precisamente porque essa água era extremamente rica em nutrientes. E os indicadores de sustentabilidade que ele e o grupo dele da Unesco desenvolveram para medir, no fundo, quantificar, que é isso que nós precisamos, não é? Ter indicadores tangíveis
para a sustentabilidade da aquacultura, esse trabalho foi adotado pela União Europeia e é isso que está a ser utilizado para aferir a sustentabilidade das práticas aquícolas na Europa. Portanto, vocês não estão assim tão atrás de toda a gente, não é? Em todos os países do mundo... A gente mesmo, né? Calado, eu estou sempre a ouvir essa conversa aqui. É, Tenho que estar sempre a dizer que não é bem assim. Não, em todos os países do mundo tem gente fazendo coisas muito importantes e muito interessantes e trabalhando na vanguarda daquilo que melhor se faz. Obviamente que depois é preciso haver abertura por parte das entidades que têm essa responsabilidade para implementar essa fiscalização e essa verificação, não é? Nós cá em Portugal somos fantásticos a fazer leis, não é? Temos das melhores leis do mundo. Depois é preciso alguém que verifique e que puna quem não cumpre a lei, não é? E no Brasil é a mesma coisa, do ponto de vista do ponto de vista da biopirataria, não é? O Brasil foi pioneiro a desenvolver legislação importantíssima e muito avançada para as questões da biopirataria. Mas depois é preciso alguém que faça o enforcement, não é? Que anda ali em cima para ver que ela é aplicada. No caso da aquacultura, a aquacultura mais integrada vai acabar por vencer por uma questão económica, mais uma vez, porque o produtor, quando compra a sua ração, ele está a pagar 100% daqueles nutrientes, não é? A partir do momento em que ele dá a ração e o peixe só come 70% e se calhar desses 70% ele não vai digerir tudo e vai sair na forma de fezes ou na forma de outro tipo de excreções, ele vai perceber que literalmente há 50% daquele investimento que está a sair pelo efluente da sua granja e ele vai arranjar maneiras de tentar sequestrar na forma de outra biomassa que também possa ser valorizada, sejam bivalves, sejam algas, seja outra coisa qualquer. Há vários grupos de pesquisa no Brasil a trabalharem nesses modelos de produção mais integrados. E esta questão da aquacultura multitrófica integrada, eu falo para os meus alunos, é um conceito extremamente recente que só tem 4.000 anos. Porque era assim que os chineses faziam quando tinham o seu lago com as suas carpas e depois por cima tinham os porcos, não é? Alimentavam os porcos não comiam e o que saía do porco caía dentro do lago, fertilizava, havia volumes de fitoplâncton e zooplâncton e aí tinha os patos, tinha os peixes e todo aquele ciclo de nutrientes se autossustentava. Portanto, é por aí que nós vamos ter que caminhar, mais uma vez, não porque as pessoas vão ficar particularmente conscientes, mas porque... face à procura crescente que há por ingredientes para fazer rações, não é? O preço da ração não vai diminuir tão cedo, vai continuar a aumentar e, portanto, vai haver uma necessidade do ponto de vista do negócio para que o produtor consiga transformar, se possível, 100% desses nutrientes em biomassa, do que quer que seja, e não deixá-lo continuar a perder-se para o meio ambiente e a promover processos de eutrofização, por exemplo. Temos uma luz no fim do túnel, então, com a aquacultura. Só esperemos que não seja um comboio, como dizia o outro. Vindo na nossa direção. Sim, esse é o medo. Esse é o medo. Porque olha só, né? Porque o que eu vejo, assim, ou pelo menos eu vejo no Brasil, claro que o que chega na mídia de novo, eu não tenho procurado, né? Infelizmente, falta de tempo, mas agora eu vou atrás do Wagner, e pelo menos de ler alguns trabalhos, de trazer essas alternativas, porque o que vendem aqui é a mesma história do transgênico ou do agrotóxico, né? Só tem uma forma de alimentar o mundo, que é com transgênico, com agrotóxico, e agora é com a aquacultura, né? É o mesmo modelo, ou seja, uma mudança de roupa na mesma, né, da mesma pessoa, então, assim, do mesmo processo. Então, me assusta um pouco, né? Mas, enfim, é que bom saber que tem gente aqui e que existe uma alternativa, ou seja, que existe uma aquacultura ecológica, uma aquacultura orgânica, uma aquacultura, ou seja, que tem um paralelo a uma agrofloresta, enfim, alguma coisa de pequena escala, talvez, porque a gente sabe que a grande escala é um grande problema, né? Isso que hoje em dia, em vários países e em algumas das principais cidades do mundo, fala-se inclusive muito da aquacultura urbana, não é? Da necessidade, aliás, as cidades do futuro estão a ser pensadas para serem autossuficientes do ponto de vista da alimentação que necessitam para as suas populações. Exatamente como as hortas urbanas, eu li sobre isso, é muito... Exatamente, e sobretudo se for nas águas doces é muito fácil você integrar a produção de peixe
ou de alguns camarões de água doce com a produção de alface, tomate, ou seja, trabalhando um conceito que se chama aquaponia, que é muito semelhante à hidroponia, mas em que os nutrientes, no fundo, vêm dos organismos que estão a ser produzidos, daí o termo aquaponia, não é? Nós também temos trabalhado isso mais nas águas salobras e nas águas marinhas, em que o que utilizamos, por exemplo, são plantas halófitas, que hoje em dia também estão muito na moda e são considerados novel foods e há uma procura crescente, mas também a própria produção de plantas halófitas é também uma solução para tentar remediar a utilização de solos salinizados que de outra forma estão perdidos para a agricultura, não é? E há uma procura crescente por estas plantas. A própria quinoa é uma planta halófita que a maior parte das pessoas desconhece, não é? E portanto, a integração destes diferentes organismos no sistema produtivo é possível. Agora, mais do que possível, é preciso que se demonstre que é economicamente viável, que esse é sempre o eterno gargalo, não é? A solução fácil, de curto prazo, é o monoespecífico intensivo, não é? Mas que tem um fim muito rápido, que é o surto de doenças e o colapso da produção. Eu quando estive, o congresso foi em Salvador da Bahia em 2004, se eu não estou em erro, no Congresso Mundial da Aquacultura. E precisamente o Wagner Valenti fez uma intervenção quando a produção de camarão, o Brasil, nesse momento, estava no top 3 dos maiores produtores, não seria em primeiro lugar, na produção de camarão a nível mundial. E ele fez uma intervenção a avisar que ia haver um colapso na produção. Chamaram todos os nomes e mais alguns, que ele não sabia o que é que dizia, não deu nem um ano e colapsou. Porquê? Porque estava a haver surtos de doenças por todo o Sudeste Asiático e não havia nenhuma medida de biossegurança implementada para que a doença não chegasse ao Brasil. E, portanto, foi numa questão de meses. E quando chegou em... Bem, faz lembrar uma coisa, não sei se já ouviram falar, que é uma pandemia, que parece que anda por aí. Exatamente isso, ou seja, o super intensivo monoespecífico ou é feito de forma muito controlada, com unidades que são muito caras, como se faz com o salmão, por exemplo, hoje em dia, com a recirculação da água, com sistemas de filtração, mas com medidas de biossegurança muito, muito rígidas, ou de outra forma, a questão não é se vai haver doença, a questão é quando é que vai haver doença. E quando ela surge de forma avassaladora e destrói 90%, 95% da produção em meses, muitas das vezes. Não é? Portanto, acho que é importante aprendermos. E isto não é novidade. O mais dramático é que isto não é novidade. Basta a gente olhar para a agricultura e para a outra produção agropecuária, a gripe das aves, a peste suína africana, enfim, todos esses problemas que são recorrentes e todos nós sabemos que existem, não é? Portanto, era muita ingenuidade ou wishful thinking achar que na aquacultura seria diferente, não é? Não vai ser diferente. Não é diferente. Mas, mais uma vez, vocês aí no Brasil estão muito bem servidos, pesquisadores muito bons que trabalham nessa temática. Ricardo, é um problema de que os tugas também padecem, que aqui chama, aí é tipo provincianismo, aqui eles chamam síndrome de vira-lata. E que, enfim, que nós temos que combater constantemente, né? Provavelmente em Portugal também a maioria da população não sabe que há pessoas que estão a fazer o que tu estás e a tua equipe, né? No Ecomar. E aqui também temos a mesma coisa, né? Nós temos aqui, só aqui no nosso programa, enfim, pessoas admiráveis. Se não sou o que eu coloquei, será que a gente pode fazer isso aqui na URGS? Já pipocou um monte de, né, de pessoas. A gente não conhece mesmo. Claro, o mundo é gigante, né? Às vezes ele não sabe. Nós aqui na Universidade de Aveiro temos uma coisa boa, e a João conhece porque teve cá umas temporadas connosco também foi membro aqui da nossa universidade. Nós não temos faculdades, nós temos a universidade e temos departamentos. E então, nós na parte de Química colaboramos com colegas do departamento de Química, na parte de assinaturas elementares trabalhamos com os colegas das Geociências. E, portanto, eu costumo dizer aos meus alunos, vocês são alunos de Biologia, se souberem de Biologia já é bom. Portanto, obviamente que devemos tentar procurar o outro conhecimento, mas o grau de profundidade e a inovação, digamos assim, que é preciso para efetivamente avançar o estado da arte, é muito mais fácil de obter se trabalhares em equipas verdadeiramente multidisciplinares, porque nenhum de nós, se tivermos formações diferentes, vai olhar para o problema da mesma maneira. E eu costumo dizer que talvez a infraestrutura mais importante que a gente tem aqui na Universidade de Aveiro são os cafés, onde a gente se encontra
de forma muito informal, e enquanto bebemos um café e conversamos com colegas de outros departamentos, surgem ideias muito interessantes para fazer trabalhos que na maior parte das vezes se revelam muito inovadores, não é? Porque lá está, a forma como eu olho para abordar um problema nunca será a mesma como olha um colega de uma outra área do conhecimento, não é? E eu acho que a grande riqueza é essa, não é? É nós termos a humildade de reconhecer que sabemos pouco. Aliás, acho que todos nós sabíamos muito mais quando acabámos a graduação do que agora. Ou pelo menos achávamos que sabíamos, não é? Eu dizia, se eu deixasse de ler artigos científicos há 10 anos, tinha muito mais certezas do que tenho hoje. Portanto, acho que é por aí. Bem verdade. Bom, gente, se ninguém mais tem perguntas, vamos terminar por aqui. Assim, Ricardo, muito obrigada. Acho que ficávamos Obrigado a conversar. pelo convite. Conversar o resto da tarde, eu só não posso ter aula, mas ficava, e até estava aqui comentando no WhatsApp aqui com o Iggy e com o Filipe que eu já pensei de fazer uma mini aquaponia, porque, enfim, ainda acho que vou começar para hidro e depois talvez passe para a aqua, mas é isso, assim, é preciso encontrar soluções locais muitas vezes, e eu acho que tu, enfim, não só trouxeste isto do ponto de vista de como cidadão, né? Como todos somos cidadãos, mas como cientistas, como é que nós podemos contribuir? E há mais, às vezes nos parece a menor escala, mas que tem uma importância gigantesca, né? Tu só descreves o microbioma ao longo do ano, ou sei lá, na primavera, num determinado local, como isso pode ser fundamental numa escala, enfim, planetária. Como é que às vezes trabalhos que parecem trabalhos de ciência fundamental, e na verdade são, não é? Mas que depois a aplicação é muito rápida. Só para concluir, nós temos neste momento uma colega nossa que ganhou uma ERC, que são assim, umas bolsas milionárias da União Europeia, para trabalhar com um processo que, do ponto de vista da biologia, é fascinante, que são umas lesmas marinhas que roubam cloroplastos às algas e que os integram funcionais dentro das suas células. E as perguntas que ela está a tentar responder, que são duas, que são as million-dollar questions, que nós costumamos dizer. A primeira é como é que um organelo vegetal, digamos assim, se mantém funcional dentro de uma célula animal. E o segundo é, cada vez que um cloroplasto é ativado, há proteínas que se degradam e essas proteínas são codificadas pelo núcleo da alga. Ora, se a lesma só lá tem o cloroplasto e não tem um núcleo, como é que ela mantém os cloroplastos a funcionar? E isto são perguntas fundamentais, são perguntas de biologia fundamental. Agora, a aplicabilidade que isto tem, neste momento, pode ir ao nível da medicina personalizada através da biologia sintética, em que nós recriamos um tecido daquele paciente para desenvolver uma terapêutica para aquele tecido daquele paciente. Eu vou mais longe, pode nos tornar fotossintéticos. Sim, sim. Estou brincando. Mas essa, obviamente, é algo que também já foi colocado em cima da mesa, não é? Porque a questão é mesmo essa, é como é que, se nós conseguimos descobrir como é que colocamos um cloroplasto dentro de uma célula animal, sem ele ser digerido, já é uma grande vitória. E ainda por cima mantê-lo a funcionar, porque o grande drama desta questão da biologia sintética, quando se fazem modelos de células animais, é como é que se gera oxigênio para aquilo não morrer, não é? E se lá se conseguisse pôr o cloroplasto a funcionar, os nossos colegas aqui da biomedicina, dos biomateriais, ficaram lá com os olhos a brilhar quando ouviram falar nisto, não é? Mas pronto, ela agora vai ter 5 anos para tentar responder a estas perguntas de million-dollar question, não é? Quem é, Susana? É a Sónia Cruz, não sei se chegaste a Sónia, sim. Daqui a 3 anos já dá para convidá-la para o seminário. Com certeza. Não, sabes que eu tenho uma via rápida, principalmente com o CESAM, porque eu continuo como pesquisadora associada ao CESAM, então tenho uma via rápida de contactos, certamente daqui a 3 anos a gente já vai saber se pode instalar os cloroplastos aqui. Seria um tema muito interessante. Seria um tema muito interessante, sem dúvida, não é? Aliás, há muitas outras linhas interessantes para a gente ir falando e nós depois, quando vieres cá, matar saudades, a gente fala. Sim, senhor. Bom, Ricardo, muito obrigada. Obrigada a todos pela presença. Pedimos imensa desculpa pela confusão matinal, pela troca de sala 2 vezes, pela invasão que não foi da nossa responsabilidade. Ao Ricardo pela paciência também, ele ainda leva tudo na boa, né? Ainda se riu com aquele pequeno filme que teve que assistir. E mais uma vez, muito obrigada, Ricardo. A gente está gravando aqui a sessão, depois vai disponibilizar para quem não conseguiu entrar. Eu depois tive aqui a controlar as entradas, também não quis deixar entrar pessoas que eu não sabia quem eram.
mas vamos disponibilizar ao pessoal do programa e muitas saudades, então espero encontrar-te agora, enfim, certamente, agora quando eu for aí a gente vai se encontrar. Então um grande beijinho. Um abraço E a todos. fiquem bem. Tchau, tchau, pessoal. Boa manhã, bom fim de semana.